O vento uivava como um lobo solitário nas encostas geladas da Serra do Cume, uma cadeia montanhosa isolada no sul do Brasil, onde o inverno transformava as florestas de pinheiros em um labirinto branco e impiedoso. A neve caía em flocos grossos, acumulando-se nas curvas sinuosas da estrada de terra que serpenteava a subida acima. Era o tipo de lugar onde os homens fortes vinham para se esconder do mundo, ou para serem encontrados por ele. Capitão Eduardo Ramos, conhecido entre os companheiros de farda como Caveira, por causa da cicatriz que lhe marcava o rosto, como uma caveira esquelética, dirigia o jipe enferrujado com as mãos firmes no volante. Ao seu lado, no banco do passageiro, Rex, seu fiel K9 pastor alemão, mantinha o focinho erguido, farejando o ar frio que entrava pela janela entreaberta. Rex não era mais um cão de serviço ativo. Aos 8 anos, ele havia se aposentado das patrulhas na fronteira, mas sua lealdade era uma âncora para Eduardo, que carregava as marcas de 2 décadas no exército. Eduardo havia recebido a notícia da herança 2 semanas antes, em uma carta amarelada que chegou à sua casa modesta em Porto Alegre. Tia Zilda, uma parente distante que ele mal lembrava, havia falecido sozinha naquela cabana remota, deixando tudo para ele, o único sangue vivo da família que restava. Por que eu? Murmurara ele na época, amassando o papel. Zilda era uma eremita, uma viúva que se mudara para as montanhas após perder o marido em um acidente de mineração nos anos 70. A cabana era tudo o que ela tinha, um pedaço de madeira e telhado de zinco encravado na encosta, cercado por hectares de terra nevada e esquecida. Eduardo, recém-reformado por causa de uma lesão no joelho que o tirara das missões, viu na herança uma chance de recomeço. Longe das noites insones atormentadas por flashbacks de emboscadas na selva amazônica, longe da solidão que o consumia desde que sua esposa o deixara, alegando que ele era um fantasma vivo. Quase lá, parceiro, disse Eduardo para Rex, estendendo a mão para coçar as orelhas do cão. Rex latiu baixinho, um som rouco que ecoou no habitáculo apertado. O pastor alemão era mais do que um companheiro. Ele salvara a vida de Eduardo em uma operação contra traficantes na fronteira sul, guiando-o, através de uma neblina densa, até um esconderijo inimigo. Agora, Rex era sua terapia ambulante, o único ser que entendia o peso do silêncio que Eduardo carregava. O jipe patinou na neve fresca, e Eduardo praguejou baixinho, engatando a ré para corrigir o curso. A estrada era traiçoeira, com ravinas profundas de um lado e penhascos íngremes do outro. O ar estava tão frio que formava cristais no vidro, e o céu cinzento prometia mais nevasca a qualquer momento. Finalmente, após 1 hora de subidas exaustivas, a cabana surgiu à vista. Uma estrutura modesta, com paredes de toras envelhecidas e uma chaminé que expeliria fumaça se ainda funcionasse. Estava encravada em uma clareira, cercada por pinheiros cobertos de gelo, como sentinelas silenciosas. Eduardo estacionou e desceu, o ar gelado mordendo sua pele exposta. Ele vestia um casaco militar surrado, botas de combate e uma barba por fazer que o envelhecia além dos 45 anos. Rex saltou atrás dele, farejando o chão com urgência, as patas deixando marcas profundas na neve. Calma, Rex. Vamos dar uma olhada, murmurou Eduardo, pegando a chave que viera junto com a papelada legal. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro e poeirento. O cheiro de madeira úmida e mofo o atingiu como um soco. Ele acendeu a lanterna do celular e varreu o ambiente. Uma sala principal com uma lareira apagada, uma mesa tosca coberta por uma toalha desbotada e prateleiras cheias de livros velhos e potes de conservas. No canto, uma cama de ferro com colchão fino e, ao lado, uma foto emoldurada de Zilda, uma mulher de olhos penetrantes com um sorriso tímido. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele não a conhecera bem, sua mãe falecera jovem, e Zilda era a tia excêntrica que enviava cartões de Natal com desenhos de montanhas. Rex, inquieto, começou a circular o cômodo, o nariz colado ao piso de madeira rangente. Eduardo seguiu o cão, notando como a cabana parecia intocada exceto por uma camada fina de poeira.
Ele encontrou a cozinha minúscula, com um fogão a lenha e panelas penduradas, e subiu a escada estreita para o sótão. Lá em cima, caixas empilhadas e um baú trancado chamaram sua atenção. Mas foi Rex quem parou de repente, latindo com intensidade na direção da janela que dava para a encosta nevada. — O que foi, garoto? — perguntou Eduardo aproximando-se. Rex arranhava a vidraça embaçada, os olhos fixos em algo lá fora. Eduardo limpou o vidro e olhou. A neve caía mais forte agora, mas sob a camada branca, perto de uma pilha de lenha coberta, algo metálico reluzia fracamente. Talvez uma pá velha ou um balde. Não, era maior, parcialmente enterrado, como se a nevasca recente o tivesse revelado. Uma sensação de inquietação o invadiu. Por que Zilda escolheria viver ali, tão isolada? Os vizinhos mais próximos estavam a quilômetros, em uma vila de lenhadores chamada Pico Nevado, onde se falava de lendas antigas sobre mineradores perdidos e tesouros indígenas escondidos nas montanhas. Eduardo desceu as escadas correndo, pegando um casaco extra para Rex e uma pá enferrujada que encontrou na varanda. — Vamos ver o que é isso, parceiro. Mas cuidado com o frio. O cão trotou ao seu lado, animado, como nos velhos tempos de patrulha. A neve chegava aos tornozelos e o vento cortava como lâminas. Enquanto cavava, Eduardo pensou na vida que deixara para trás. As medalhas guardadas em uma caixa, os amigos que se foram em missões. O vazio que Rex preenchia com sua presença constante. A pá atingiu algo sólido após alguns minutos. Não metal, mas madeira, como uma caixa ou um baú antigo, selado e coberto de geada. Seu coração acelerou. Isso não era herança comum. Era um mistério. E Rex, sentindo a atenção do dono, sentou-se ao seu lado, vigilante, como se soubesse que o que estava enterrado poderia mudar tudo. A nevasca intensificou, forçando-os a voltar para dentro, mas Eduardo não conseguia tirar os olhos daquilo. Naquela noite, enquanto acendia a lareira com lenha úmida que chiava e estalava, ele se perguntou se Zilda havia deixado mais do que uma cabana. Rex deitou aos seus pés, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, mas seus olhos alertas diziam que o cão também pressentia o segredo. O capitão Caveira, o homem que enfrentara balas e traições, sentiu pela primeira vez em anos um misto de curiosidade e medo. Medo de que as montanhas guardassem não só neve, mas fantasmas do passado que ele não estava pronto para enfrentar. A manhã seguinte amanheceu com um céu plúmbeo que pairava baixo sobre a Serra do Cume, como se as nuvens quisessem engolir a cabana inteira. A nevasca da noite anterior havia deixado um manto espesso de branco por toda a parte, transformando o mundo em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo ocasional estalo de galhos carregados de gelo. Eduardo acordou com o corpo dolorido, o joelho latejando como um lembrete cruel da lesão que o aposentara prematuramente. Rex já estava de pé, circulando a sala com o nariz no ar, farejando o cheiro de fumaça remanescente da lareira. O cão parecia incansável, seus olhos castanhos fixos na porta, como se soubesse que o mistério do dia anterior exigia ação imediata. Eduardo se levantou devagar, vestindo o casaco militar e calçando as botas. O ar dentro da cabana estava gelado, infiltrando-se pelas frestas das paredes de toras, e ele acendeu o fogão a lenha com mãos trêmulas, não só pelo frio, mas pela inquietação que o consumira durante a noite. Sonhos fragmentados o assombraram, visões de Zilda, uma figura etérea em meio à neve, e de emboscadas antigas, onde o som de tiros se misturava ao uivo do vento. — Você tá bem, garoto? — murmurou para Rex, que latiu uma vez, breve e afirmativo, antes de se aproximar para lamber sua mão. Esse gesto simples, o toque quente da língua do cão contra sua pele áspera, dissipou um pouco da névoa em sua mente. Rex era assim, um farol em meio à escuridão, o único que nunca o julgava pelos fantasmas que carregava. Eles saíram para o quintal nevado, onde a caixa de madeira jazia semi-enterrada, agora coberta por uma camada fresca de flocos. Eduardo pegou a pá novamente, o metal rangendo contra o gelo endurecido. O suor escorria por sua testa apesar do frio cortante, e o vapor de sua respiração formava nuvens efêmeras,
Após minutos de esforço, ele libertou a caixa por completo. Era um baú antigo, do tamanho de uma mala grande, com fechos de ferro enferrujados e entalhes desgastados na tampa, padrões que pareciam indígenas, linhas curvas e símbolos que evocavam lendas das tribos que outrora habitavam aquelas montanhas, antes da chegada dos colonos. Seu coração martelava. "O que diabos você escondeu aqui, tia?" sussurrou ele, ajoelhando-se para forçar o fecho com a ponta da pá. Rex, ao seu lado, rosnava baixinho, as orelhas erguidas, alertando para algo além do vento. O cão farejava a neve ao redor do baú, cavando com as patas em um ponto específico, como se detectasse um cheiro familiar de perigo ou descoberta. Eduardo pausou, observando o parceiro. Nos anos de serviço juntos, Rex salvara missões inteiras com seu olfato aguçado, detectando explosivos ou trilhas inimigas. Agora aposentado, ele ainda agia por instinto, e isso salvava Eduardo de si mesmo. "Mostra para mim, Rex", disse o capitão. E o cão escavou mais fundo, revelando um pedaço de pano enrolado ao lado do baú, úmido e congelado. Com o fecho finalmente cedendo em um estalo seco, Eduardo abriu a tampa. Dentro, envoltos em panos velhos e jornais amarelados de décadas passadas, havia artefatos. Uma lança de pedra polida, colares de contas coloridas feitas de sementes e ossos e um diário de couro rachado, com páginas escritas à mão em uma caligrafia trêmula. Não era tesouro de piratas ou ouro de mineiros. Era algo mais profundo, sagrado para quem o criara. Folheando o diário rapidamente, Eduardo leu trechos datados dos anos 70. "Os anciãos da tribo Caingang me confiaram isso antes de serem expulsos das terras. É o coração de nossas histórias, enterrado para protegê-lo dos ladrões brancos. Se eu morrer, que fique escondido até um guardião verdadeiro aparecer." Zilda não era apenas uma eremita. Ela era guardiã de um legado indígena, resgatado de uma era de violência e desapropriação. Uma onda de culpa o invadiu. Ele, um militar que servira em operações contra invasores de fronteiras, agora tocava relíquias que representavam o oposto, o roubo sistemático das terras ancestrais. Seus dedos tremiam ao virar as páginas e lágrimas embaçaram sua visão. Não de tristeza, mas de uma raiva contida contra o sistema que moldara sua vida. "Por que não contou para ninguém, tia? Por que esconder isso aqui sozinha?" Rex latiu mais alto, interrompendo seus pensamentos, e correu para a borda da clareira, onde a trilha descia rumo à vila de Pico Nevado. O cão parou, olhando para trás com urgência, como se avisasse de uma aproximação. Eduardo guardou os itens de volta no baú e o arrastou para dentro da cabana, trancando-o no sótão. O frio agora parecia mais opressivo, e o vento uivava com fúria renovada, carregando flocos que picavam como agulhas. Ele preparou um café forte no fogão, o aroma amargo misturando-se ao cheiro de madeira queimada, e sentou-se à mesa com o diário aberto. As entradas falavam de Zilda como uma jovem enfermeira que se apaixonara por um líder indígena durante a ditadura, ajudando a contrabandear artefatos sagrados para longe das autoridades que os confiscavam em nome do progresso. Seu marido, o mineiro, morrera em um desabamento suspeito, talvez sabotagem para silenciar quem sabia demais. Agora, Eduardo via o peso daquela solidão. Zilda vivera ali, vigiando o segredo, morrendo sem herdeiros diretos, mas escolhendo-o, o sangue vivo, como guardião. Rex, deitado aos seus pés, gemia baixinho, sentindo a angústia do dono. Eduardo se abaixou para acariciar o pelo espesso do cão, sentindo o calor reconfortante. "Você acha que eu dou conta disso, parceiro? Eu, que mal cuido de mim mesmo." O pastor alemão ergueu a cabeça, lambendo seu rosto com uma paciência infinita, um gesto que aliviava o aperto no peito de Eduardo. Naquele momento, o laço entre eles se fortaleceu. Rex não era só um cão aposentado, mas um aliado nessa nova missão, guiando-o através do trauma que o segredo evocava. Mas a paz durou pouco. Um ronco distante de motor ecoou pela encosta, cortando o silêncio. Eduardo se levantou, espiando pela janela embaçada. Um caminhão velho, coberto de neve, subia a trilha, aproximando-se devagar. Quem seria?
A vila de Pico Nevado era pequena, habitada por lenhadores e descendentes de imigrantes, mas rumores de caçadores de relíquias circulavam há anos. Gente que via nas montanhas não lendas, mas lucros. Rex rosnou, posicionando-se ao lado da porta, pronto para proteger. Eduardo sentiu o medo se misturar à determinação. O segredo sagrado não era só de Zilda, agora era dele, e ele não deixaria que o mundo o engolisse de novo. O motor parou lá fora, e passos pesados se aproximaram na neve. A cabana, outrora refúgio, agora parecia uma fortaleza sob cerco. O som dos passos na neve era como o estalar de galhos secos, deliberado e pesado, contrastando com o uivo constante do vento que chicoteava as encostas da Serra do Cume. Eduardo apertou os punhos, o coração disparado não pelo frio que penetrava pelas frestas da cabana, mas pela adrenalina que ressurgia como em uma patrulha de fronteira. Ele se posicionou ao lado da porta, a mão instintivamente buscando a coronha de uma arma que não estava mais ali, reformado, desarmado, reduzido a um homem comum em uma montanha hostil. Rex, o fiel pastor alemão, colava-se à sua perna, os músculos tensos sob o pelo espesso, um rosnado baixo, vibrando em seu peito como um motor pronto para explodir. O cão era sua primeira linha de defesa, o instinto afiado que anos de treinamento militar não podiam igualar. A porta rangeu sob uma batida forte, ecoando no interior escasso da cabana. — Ei, tem alguém aí dentro? Somos da vila, viemos checar se a cabana está vazia depois da nevasca. Gritou uma voz rouca do lado de fora, carregada de um sotaque gaúcho carregado, daqueles que se ouvia em tabernas de lenhadores. Eduardo hesitou por um segundo, os olhos fixos na tranca enferrujada. Podia ser inocente. Vizinhos preocupados, talvez. Mas o ronco do caminhão e a urgência de Rex diziam o contrário. O diário de Zilda ainda ecoava em sua mente. Menções a ladrões brancos que rondavam as montanhas em busca de relíquias, gente sem escrúpulos que vendia o sagrado no mercado negro de antiguidades. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando os pulmões, e abriu a porta apenas uma fresta, o vento invadindo como uma rajada de balas. 2 homens estavam lá fora, encapuzados em casacos grossos e botas enlameadas pela neve derretida. O mais alto, com uma barba grisalha e olhos semicerrados contra os flocos que caíam, ergueu a mão em um gesto pacífico. — Calma aí, moço. Eu sou o João do Pico Nevado. Esse é o meu cunhado, o Tico. Ouvimos o motor do seu jipe ontem e vimos fumaça hoje. A tia Zilda faleceu, né? A gente ajudava ela com suprimentos às vezes. Sua voz era amigável, mas havia uma tensão nos ombros, e o olhar dele desviou rapidamente para o baú arrastado para dentro, visível pela janela embaçada. Eduardo notou. O segundo homem, mais jovem e magro, com tatuagens desbotadas nos pulsos, farejava o ar como se buscasse um cheiro de oportunidade. — Sim, sou o sobrinho dela. — Eduardo Ramos, respondeu ele, mantendo a voz firme, como em interrogatórios passados. — Obrigado pela preocupação, mas estamos bem. Só arrumando as coisas. Rex avançou um passo, o rosnado se intensificando, as presas à mostra em um aviso primal. O cão posicionou-se entre as pernas de Eduardo, o corpo rígido como uma barreira viva, os olhos fixos nos intrusos. João recuou ligeiramente, erguendo as mãos. — Ei, controla esse bicho. Não queremos briga, só. A Zilda mencionou uma vez que tinha coisas antigas guardadas, coisas valiosas, sabe? Tem gente na vila que compra relíquias indígenas. Se você quiser vender, a gente pode ajudar a transportar para o mercado de Caxias. Fica mais fácil do que ficar aqui sozinho nessa nevasca. A palavra relíquias caiu como uma pedra no estômago de Eduardo. Ele sentiu a raiva subir, misturada ao medo de que o segredo já estivesse comprometido. Zilda não era uma acumuladora de bugigangas. Aqueles artefatos eram o coração de uma cultura dizimada, confiados a ela em tempos de ditadura, quando as tribos Caingang eram expulsas de suas terras para dar lugar a barragens e minas. Ele havia lido o suficiente no diário para saber. A lança era um símbolo de liderança, os colares, amuletos de proteção usados em rituais ancestrais. Vender aquilo seria profaná-los, repetir a violência que sua própria família,
imigrantes pobres, havia testemunhado e talvez participado em silêncio. Não tem nada valioso aqui, mentiu Eduardo, o tom cortante como o vento. Só memórias. Voltem para a vila antes que a nevasca piore. Tico, o cunhado, deu um passo à frente, ignorando o rosnado de Rex. Ah, vai, homem. A gente sabe que a Zilda cavava por aí. Encontramos uns ossos indígenas ano passado, perto do riacho congelado. Vendemos bem. Se você achou algo, divide com os locais. Senão, o prefeito vai querer saber. Ele tem contatos com arqueólogos, mas também com colecionadores ricos. A ameaça velada pairou no ar gelado, e Eduardo sentiu o joelho latejar, um lembrete de sua vulnerabilidade física. Ele não era mais o caveira das missões. Era um veterano solitário, com um cão aposentado como única tropa. Mas Rex não hesitou. O pastor alemão avançou latindo furiosamente, forçando Tico a tropeçar para trás na neve fofa. O homem praguejou, escorregando e caindo de bunda no chão, enquanto João puxava o companheiro pelo braço. Vamos embora, Tico, e o cachorro é louco, gritou João, os olhos agora nervosos, avaliando a ameaça real. Eles recuaram para o caminhão, o motor rugindo a vida em meio à nevasca que se intensificava, flocos grossos cegando a visão. Eduardo fechou a porta com força, trancando-a, o peito arfando. Rex latiu mais uma vez, vitorioso, antes de se virar para o dono, lambendo sua mão em um gesto de consolo. Bom garoto, murmurou Eduardo, ajoelhando-se para abraçar o cão, sentindo o calor do corpo de Rex contra o frio que o invadia. Naquele abraço, o trauma de missões passadas, a perda de companheiros em emboscadas, a culpa por não ter salvado todos, se misturava a uma nova determinação. Rex não era só um protetor. Ele era o lembrete de que a lealdade verdadeira não precisava de farda ou patente. Mas o alívio durou pouco. Enquanto limpava a neve da janela, Eduardo viu o caminhão manobrar devagar em costa abaixo, mas não sem antes notar pegadas frescas na neve, circundando a clareira. Eles haviam farejado algo, talvez o baú, ou pior, o local onde fora desenterrado. Ele correu para o sótão, verificando o esconderijo improvisado atrás de caixas velhas. O diário de Zilda, agora seu guia, descrevia mais. Entradas sobre um mapa escondido, indicando um sítio sagrado maior nas profundezas da serra, onde os Caingang enterravam seus ancestrais. Se aqueles homens voltassem com reforços, e ele sabia que caçadores de relíquias operavam em redes, com contatos em cidades maiores como Porto Alegre, a cabana se tornaria um alvo. O frio se instalou mais fundo, e Eduardo preparou uma refeição simples. Pão duro e enlatados encontrados na despensa, divididos com Rex, que devorava com apetite apesar da tensão. Sentado à mesa tosca, sob a luz fraca de uma lanterna, ele folheou o diário novamente. Os espíritos da montanha protegem o que é nosso. Lia-se em uma página amarelada. Não era misticismo, era a resiliência de um povo que sobrevivera a massacres e expulsões. Eduardo sentiu uma lágrima gelar em sua bochecha, a culpa por sua herança colonial se entrelaçando ao PTSD que o assombrava. Ele havia lutado por um país, mas qual país? O que roubava de outros para se erguer? Rex ganiu, interrompendo seus pensamentos, e correu para a porta, farejando insistentemente. O vento uivava mais forte, mas havia outro som. Um eco distante de vozes, talvez da vila, ou algo pior se aproximando pela trilha. Eduardo pegou a pá como arma improvisada, o peso familiar em suas mãos. A nevasca transformava a serra em um labirinto mortal. E o segredo sagrado agora dele exigia mais do que esconderijo. Exigia a ação. Com Rex ao seu lado, ele se preparou para o que viria. O laço entre homem e cão se tornando a âncora em meio à tormenta que ameaçava engoli-los. A nevasca rugia como uma fera enfurecida, transformando a Serra do Cume em um vórtice de branco impiedoso que apagava trilhas e engolia sons. Dentro da cabana, o ar estava carregado de tensão, o cheiro de lenha queimada, misturando-se ao odor terroso dos artefatos escondidos no sótão. Eduardo andava de um lado para o outro na sala estreita, o piso de madeira rangendo sob suas botas, enquanto o joelho latejava como um tambor de guerra.
O diário de Zilda jazia aberto na mesa, suas páginas amareladas iluminadas pela lanterna que piscava com a bateria fraca. Ele havia encontrado o mapa na contracapa, um esboço rudimentar, traçado com carvão, marcando um caminho sinuoso pela encosta até um platô escondido, onde os ancestrais descansam. Não era um tesouro de ouro, mas um cemitério sagrado Caingang, profanado por gerações de exploradores. Se aqueles homens da vila, ou pior, seus contatos, descobrissem, nada restaria. Não posso ficar parado aqui. Rex, murmurou Eduardo ajoelhando-se para olhar nos olhos do pastor alemão. O cão, deitado no tapete puído, ergueu a cabeça, o focinho úmido tocando a mão calejada do dono. Rex gemia baixinho, como se entendesse a urgência, seus instintos de K9 ainda afiados apesar da aposentadoria. Eduardo sentia o peso da responsabilidade como uma mochila de combate. Ele, o caveira que sobrevivera a emboscadas na fronteira, agora protegia não uma unidade militar, mas um legado roubado. A culpa o corroía. Por anos, servindo um sistema que ignorava injustiças como as de Zilda, por sua própria família de imigrantes que se beneficiara do silêncio sobre terras indígenas. Lágrimas de frustração embaçavam sua visão, mas ele as enxugou com raiva, focando no mapa. Vamos verificar isso antes que voltem. Você me guia, parceiro. Ele preparou a saída com eficiência militar. Encheu uma mochila com enlatados, uma garrafa térmica de café forte e o diário, embrulhando os artefatos em panos para levá-los consigo. O baú ficaria escondido, mas o sítio precisava de proteção, talvez remover evidências ou marcar o local contra invasores. Rex trotava ao seu redor, animado, o rabo balançando apesar do frio que se infiltrava pelas janelas embaçadas. Eduardo vestiu luvas grossas e um cachecol, sentindo o peito apertado pela solidão que o isolamento amplificava. Sem família, sem amigos próximos desde a reforma, Rex era sua âncora, o ser que o puxava de volta do abismo do PTSD. Você salvou minha pele tantas vezes. Agora é a minha vez de proteger algo maior, disse ele coçando as orelhas do cão. Rex latiu uma vez, breve e confiante, lambendo sua mão em um gesto de lealdade inabalável. Saíram pela porta rangente, o vento os atingindo como um murro gelado. A nevasca havia piorado, flocos grossos colando-se às roupas e reduzindo a visibilidade a poucos metros. Eduardo consultou o mapa, traçando o caminho pela clareira. Descer a encosta íngreme, contornar um riacho congelado e subir para o platô, a uns 2 quilômetros. O jipe estava coberto de gelo, inútil naquelas condições. Teriam de ir a pé, com Rex na frente. O cão partiu imediatamente, o nariz colado à neve farejando o caminho como em patrulhas antigas. Eduardo seguia, a pá na mão como cajado, o coração martelando com uma mistura de medo e determinação. O frio mordia suas bochechas e o vapor de sua respiração se congelava no ar, mas o movimento aquecia o corpo, dissipando o torpor da cabana. A descida foi traiçoeira. A neve fofa escondia pedras e raízes, e Eduardo escorregou uma vez, o joelho protestando com uma dor aguda que o fez praguejar. Filho da mãe, gemeu ele, apoiando-se em uma árvore coberta de gelo. Rex parou, voltando para cheirá-lo com preocupação, o corpo pressionado contra sua perna para oferecer equilíbrio. Naquele instante, em meio ao caos branco, Eduardo sentiu uma onda de gratidão. Rex não era só um cão. Era o terapeuta que o ajudava a superar o burnout, o companheiro que preenchia o vazio deixado pela esposa que partira, cansada de noites em que ele acordava gritando com fantasmas. Obrigado, garoto. Sem você eu já teria desistido. O pastor alemão inclinou a cabeça, como se compreendesse, e retomou o avanço, guiando com precisão instintiva. Chegaram ao riacho congelado após meia hora de luta contra o vento, que uivava entre os pinheiros como lamentos ancestrais. A água sob o gelo murmurava fracamente, um som que contrastava com o silêncio opressivo da serra. Rex parou de repente, as orelhas erguidas, rosnando para a margem oposta. Eduardo congelou, o instinto militar alertando para perigo. — O que é, Rex?
Alguém nos seguiu? O cão avançou devagar, farejando pegadas frescas na neve. Botas pesadas, recentes, levando para o platô. Aqueles eram os homens da vila, ou pior, uma equipe maior, atraída pelos rumores que Zilda tentara abafar. O pânico subiu pela espinha de Eduardo, misturado à raiva de ver o segredo ameaçado. Ele apertou a pá, o metal frio contra a palma suada. Não vão levar isso, não enquanto eu viver. Cruzaram o riacho com cuidado. Rex testando o gelo primeiro, suas patas distribuindo o peso. Do outro lado, a subida era mais íngreme. Um paredão de neve e rochas que exigia garras e determinação. Eduardo ofegava, o ar rarefeito queimando os pulmões, mas Rex puxava à frente, latindo para encorajá-lo. Emoções turbulentas o assolavam. O medo de falhar como guardião, a culpa por não ter conhecido Zilda melhor, o trauma de missões onde perdera irmãos de armas. Eu não sou mais o caveira invencível, pensou ele, tropeçando em uma raiz oculta. Mas Rex voltou, empurrando-o com o focinho, um gesto que reacendia a esperança. O cão era sua redenção, provando que lealdade curava feridas mais profundas que balas. Finalmente, o platô surgiu através da nevasca. Uma clareira achatada, cercada por afloramentos rochosos, onde montes de neve marcavam túmulos antigos, circundados por pedras dispostas em círculos rituais. O mapa batia. Ali estava o sítio sagrado, intocado há décadas, mas agora profanado por buracos frescos na neve. Alguém cavara ali, e não longe. Vozes abafadas ecoavam, seguidas de risos grosseiros. Eduardo se agachou atrás de um pinheiro, o coração na garganta. 3 figuras se moviam na bruma. João e Tico, mais um homem corpulento com picareta na mão, desenterrando algo perto de um círculo de pedras. Achei mais colares. Esses valem uma fortuna em Porto Alegre, gritou Tico, erguendo um punhado de contas congeladas. A fúria explodiu em Eduardo como uma granada. Ele se ergueu, a pá erguida como arma. Mas Rex agiu primeiro. O pastor alemão disparou pela neve, latindo furiosamente, o corpo uma flecha de músculos e presas. Os homens se viraram alarmados, o corpulento tropeçando para trás. Que diabos é isso? Um lobo! Berrou João largando a pá. Rex circulou, rosnando e avançando em investidas falsas, forçando-os a recuar em pânico. Eduardo correu para o centro do platô, chutando neve sobre os buracos para cobri-los. Saiam daqui! Isso não é de vocês! Gritou ele, a voz rouca contra o vento. Tico tentou pegar uma pedra, mas Rex saltou, derrubando-o na neve com um latido que ecoou como trovão. O confronto foi breve e caótico. Os homens, intimidados pelo cão e pela fúria de Eduardo, recuaram, praguejando ameaças vazias. Você vai se arrepender, militar de merda. O prefeito sabe de tudo. O corpulento ajudou Tico a se levantar, e eles fugiram em costa abaixo, deixando ferramentas para trás. Eduardo ofegava, o corpo tremendo não só pelo frio, mas pelo alívio e pela exaustão emocional. Ele se ajoelhou no círculo de pedras, tocando a neve com reverência, sentindo o peso do legado de Zilda. Rex se aproximou, lambendo seu rosto, o calor do cão dissipando o gelo no peito do dono. Naquele platô sagrado, sob a nevasca implacável, Eduardo encontrou um vislumbre de propósito. Proteger não só o passado, mas seu próprio futuro, com Rex como guardião fiel ao seu lado. Mas as pegadas na neve avisavam. A ameaça não acabara. A vila tramava, e a serra guardava mais segredos para revelar. A nevasca no platô sagrado parecia uma cortina viva, rodopiando em fúrias imprevisíveis que cegavam e congelavam tudo ao toque. Eduardo se ergueu devagar, o corpo enrijecido pelo frio que penetrava camadas de roupa como agulhas afiadas, enquanto o eco dos latidos de Rex ainda reverberava entre as rochas cobertas de gelo. O pastor alemão circulava o círculo de pedras com vigilância instintiva, o focinho úmido farejando os buracos profanados que os ladrões haviam deixado, como feridas abertas na neve intocada. Eduardo chutou mais neve sobre as escavações, o esforço fazendo seu joelho protestar com uma dor lancinante que subia pela perna como fogo líquido. Eles vão voltar, Rex.
Com mais gente, talvez armados, murmurou ele, a voz rouca engolida pelo vento uivante. O ar estava tão rarefeito que cada respiração era uma batalha, e o vapor de sua boca se congelava em cristais finos nas barbas por fazer. Rex parou ao lado dele, pressionando o corpo quente contra sua perna, um gesto que cortava o isolamento como uma lâmina quente. O cão ergueu os olhos castanhos, cheios de uma lealdade silenciosa que aliviava o peso esmagador no peito de Eduardo. Naquele momento, sob o céu cinzento que ameaçava desabar, o veterano sentiu a culpa se entrelaçar ao medo. Culpa por ter servido em um exército que, indiretamente, perpetuara injustiças como a expulsão dos Caingang. Medo de falhar como guardião, repetindo os erros do passado que o assombravam em noites de insônia. Você é o único que acredita em mim agora, parceiro, disse ele, abaixando-se para coçar o pescoço espesso de Rex. O pastor alemão lambeu sua mão enluvada, um toque que dissipava o frio emocional, lembrando-o das missões onde Rex o guiara de volta à vida, farejando perigos invisíveis na selva úmida da fronteira. Eles precisavam voltar à cabana antes que a nevasca os engolisse de vez. Eduardo consultou o mapa rabiscado, traçando o retorno pelo riacho congelado, mas o caminho de subida já se desfazia em avalanches mínimas de neve solta. Vamos devagar, garoto. Nada de heroísmos tolos. Rex partiu na frente, o rabo baixo mas firme, testando o terreno com patas que afundavam na camada fofa. A descida foi um suplício. O vento chicoteava o rosto de Eduardo, picando a pele exposta e enchendo os olhos de flocos que ardiam como sal. Ele escorregou em uma placa de gelo escondida, caindo de joelhos com um gemido abafado, a pá voando para longe. O impacto reacendeu memórias de uma emboscada anos antes, quando uma mina explodira perto de sua unidade, deixando-o com o joelho destruído e amigos para trás. O pânico subiu, o coração disparado, mas Rex voltou correndo, latindo urgente e empurrando-o com o focinho para que se levantasse. Tá bom, eu levanto! Ofegou Eduardo, agarrando o pelo do cão para se apoiar. Naquele abraço improvisado, a gratidão o invadiu como um bálsamo. Rex não era só um K9 aposentado. Era o antídoto para o PTSD que o isolava, provando que a redenção vinha em 4 patas, leal e inabalável. Chegaram ao riacho exaustos, o gelo rangendo sob o peso combinado. Rex farejou a superfície primeiro, circundando com cuidado, mas um estalo traiçoeiro ecoou. O gelo fino demais em um ponto. Eduardo pisou errado, o chão cedendo sob ele, e a água gelada o engoliu até a cintura, um choque térmico que paralisou seus músculos. Merda! Rex, ajuda! Gritou ele, debatendo-se contra a correnteza subterrânea que puxava como mãos invisíveis. O frio era mortal, sugando o calor vital em segundos, e visões de hipotermia o aterrorizaram. Ele não podia morrer ali, deixando o segredo de Zilda exposto. Rex agiu sem hesitar. O cão latiu furiosamente, cravando as presas na manga do casaco de Eduardo e puxando com toda a força de seus 40 quilos de músculo. As patas de Rex escorregavam na neve, mas ele não soltava, rosnando contra o vento, o corpo arqueado em uma âncora viva. Eduardo se debateu, conseguindo se impulsionar para a margem, encharcado e tremendo incontrolavelmente. Você me salvou de novo, balbuciou ele, abraçando Rex com força, o pelo molhado do cão colando em sua roupa gelada. Lágrimas se misturaram à neve em seu rosto, não de fraqueza, mas de uma emoção crua. Alívio por sobreviver, gratidão por um laço que transcendia palavras. O retorno à cabana levou horas que pareceram dias, a nevasca transformando a trilha em um labirinto de branco onde direções se perdiam. Finalmente a estrutura surgiu como uma visão borrada, a chaminé expelindo fumaça fraca de um fogo que Eduardo havia deixado aceso mais cedo. Eles entraram tropeçando, o calor da lareira os atingindo como um abraço bem-vindo. Eduardo despiu as roupas úmidas o mais rápido possível, enrolando-se em cobertores mofados e secando Rex com um pano velho. O cão tremia ligeiramente, mas se deitou ao lado da lareira, o peito subindo em ritmo calmo,
os olhos fixos no dono como um vigia eterno. Sem você, eu seria só mais um corpo congelado na serra, confessou Eduardo, sentando-se no chão ao lado dele. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de toras, e pela primeira vez em anos, ele sentiu um vislumbre de esperança. Talvez pudesse honrar Zilda, transformando a cabana em um santuário, não um esconderijo. Mas a trégua foi interrompida por um barulho distante. O ronco de motores, múltiplos agora, subindo a encosta com determinação. Eduardo espiou pela janela embaçada, o coração apertando. 3 caminhões, cabeças de luz cortando a nevasca, aproximando-se da clareira. No leading, o veículo do prefeito de Pico Nevado, um homem corrupto que o diário de Zilda mencionava como o lobo em pele de cordeiro, comprando relíquias para revender a colecionadores ricos em São Paulo. Eles vieram em bando. O prefeito deve ter mobilizado a vila inteira com promessas de grana, pensou Eduardo, a raiva misturando-se ao pavor. Ele não tinha armas, só a pá e Rex, mas recuar não era opção. O sítio sagrado dependia dele agora. Rex se ergueu, rosnando baixo, farejando o ar que entrava pela fresta da porta. O cão se posicionou à frente, as orelhas erguidas, pronto para a defesa. Eduardo pegou o diário, folheando páginas frenéticas em busca de aliados. Zilda mencionava um neto Caingang em uma reserva próxima, um ativista que poderia ajudar a denunciar a pilhagem. Vou ligar para o cara da reserva. Se eu sobreviver a isso, murmurou ele, pegando o celular com sinal fraco. Mas os motores pararam lá fora, portas batendo, vozes ecoando ordens. Sai daí, Ramos. Sabemos o que você achou. Entrega e ninguém se machuca, gritou o prefeito, a voz falsamente autoritária cortando o vento. Eduardo trancou a porta, barricando-a com a mesa tosca. O medo o consumia, solidão, vulnerabilidade, o trauma de ser encurralado como em missões fracassadas. Mas Rex latiu com fúria, correndo para a janela, alertando para uma tentativa de flanqueamento. Segura aí, parceiro. Vamos lutar juntos. A cabana tremia com as batidas na porta. A nevasca lá fora conspirando com os invasores. Mas o laço entre homem e cão se tornava uma fortaleza inquebrantável, pronta para o confronto que decidiria o destino do segredo sagrado. As batidas na porta da cabana ecoavam como trovões abafados, misturando-se ao rugido incessante da nevasca que batia contra as paredes de toras como se quisesse derrubá-las. Eduardo se encostou na madeira trêmula, o coração martelando no peito, com uma fúria que ele não sentia desde as patrulhas na fronteira, onde o medo se transformava em combustível para sobreviver. O ar dentro estava sufocante, carregado de poeira e fumaça da lareira que agora crepitava fraca, ameaçando apagar. Rex, o pastor alemão, posicionava-se à frente, o corpo tenso como uma mola, os dentes à mostra em um rosnado contínuo que vibrava pelo piso rangente. O cão farejava o ar gelado que se infiltrava pelas frestas, os olhos fixos na porta, alertando para o movimento dos invasores lá fora. Pelo menos 5, pelo som de passos pesados na neve compacta. Entrega o que achou, Ramos, ou vamos entrar à força, berrou o prefeito de Pico Nevado, sua voz grossa, cortando o vento como uma serra. Eduardo reconhecia o tom, o mesmo de políticos corruptos que ele vira em missões, prometendo progresso enquanto pilhavam comunidades. O diário de Zilda confirmava. O homem comprava relíquias para revender a colecionadores em São Paulo, financiando uma rede que explorava as montanhas como se fossem minas de ouro particular. A raiva subiu pela garganta de Eduardo, misturada à culpa que o corroía. Ele, um veterano que lutara por um país injusto, agora via o ciclo se repetir. Seu joelho latejava, um lembrete cruel da lesão que o aposentara, deixando-o vulnerável, sem a farda ou a arma que outrora o definiam. Mas Rex era sua tropa, o K9 que salvara vidas incontáveis, e naquele momento o cão era tudo o que importava. Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas, o sinal piscando fraco como uma vela no vendaval. Ele discou o número rabiscado no diário. O ativista Caingang da reserva próxima, neto de um dos anciãos que Zilda mencionava. Alô? É Eduardo Ramos, sobrinho da Zilda. Eles estão aqui, na cabana.
O sítio sagrado. Protejam-no, sussurrou ele, a voz urgente enquanto os invasores batiam com mais força, a mesa barricada rangendo em protesto. Do outro lado, uma voz grave respondeu. Segure firme. Estou a caminho com a patrulha federal. Não deixe que levem nada. O alívio foi breve, uma faísca em meio ao pavor, mas o suficiente para reacender sua determinação. Ele guardou o telefone e pegou a pá, o metal frio contra a palma suada. Vamos aguentar, Rex. Você me guia como sempre. A porta cedeu com um estalo seco, uma rachadura se abrindo na madeira envelhecida. O prefeito irrompeu primeiro, empurrando a mesa para o lado com a ajuda de 2 lenhadores armados de machados e barras de ferro, os rostos encapuzados contra o frio impiedoso. A nevasca invadiu o interior como uma onda branca, congelando o ar e cegando os olhos. Onde está o baú, seu fantasma? A gente sabe que você desenterrou, rosnou o prefeito avançando com olhos gananciosos, o casaco salpicado de gelo derretido. Eduardo se lançou para o lado, a pá erguida em um arco defensivo, mas o joelho falhou, fazendo-o tropeçar contra a lareira. O impacto reacendeu o PTSD, flashes de uma emboscada na selva, tiros ecoando, companheiros caindo na lama. O pânico o sufocou, o peito apertado como em um torno, mas Rex explodiu em ação. O pastor alemão saltou como uma sombra negra contra o branco da tormenta, cravando os dentes na perna do prefeito e derrubando-o na neve que agora se acumulava no piso. O homem gritou, debatendo-se, enquanto Rex rosnava e puxava, distraindo os outros. "Maldito cão! Matem ele!" berrou um lenhador, balançando a barra de ferro, mas Rex se esquivou com agilidade treinada, circulando o grupo em investidas rápidas que os forçavam a recuar para a porta. Eduardo se ergueu, a dor no joelho ignorada pela adrenalina, e avançou com a pá, acertando o braço do agressor mais próximo em um golpe que ecoou como um tiro. "Saiam daqui, isso não é de vocês, é sagrado, caralho!" gritou ele, a voz rouca de raiva e exaustão emocional. O confronto era caótico, socos trocados na penumbra, o vento uivando como um coro de ancestrais, a neve transformando o chão em um campo minado escorregadio. Um lenhador acertou Eduardo no ombro, uma dor lancinante que o fez cair de joelhos novamente, mas Rex interveio, saltando sobre o homem e derrubando-o contra a parede com um impacto que rachou a madeira. O cão protegia não só o corpo do dono, mas o legado que os unia, o segredo de Zilda, o laço que curava as feridas invisíveis de Eduardo. O veterano rastejou para a lareira, pegando um tição em brasa e brandindo-o como tocha, o fogo iluminando seus olhos cheios de uma determinação feroz. "Vocês pilharam o suficiente. Esse sítio é dos Caingang, não de corruptos como você." Cuspiu para o prefeito, que se arrastava para longe, a perna sangrando na neve. O homem praguejou, mas o medo nos olhos traía sua bravata. Rex circulava rosnando, uma barreira viva que os mantinha acuados. O som de sirenes cortou a nevasca como um raio, luzes azuis piscando através da bruma densa. Veículos federais subiam a encosta, faróis perfurando o branco impiedoso, seguidos por o ativista Caingang e uma equipe de agentes. "Patrulha Federal! Mãos ao alto!" ordenou uma voz amplificada, e os invasores congelaram, as armas improvisadas caindo na neve. O prefeito foi algemado primeiro, xingando enquanto era arrastado para fora, os lenhadores se rendendo em pânico. Eduardo desabou contra a parede, o corpo exausto, o ombro latejando e o joelho inchado. Mas uma onda de alívio o invadiu, misturada a lágrimas quentes que derretiam o gelo em seu rosto. Rex se aproximou, lambendo sua mão ferida com uma gentileza que dissipava o trauma, o calor do cão ancorando-o à realidade. "Você foi incrível, parceiro. Salvou tudo. Salvou a mim." Os agentes entraram avaliando a cena com eficiência, enquanto o ativista, um homem de meia idade com traços indígenas marcantes, se ajoelhou ao lado de Eduardo. "Zilda era como uma mãe para nós. Obrigado por proteger o que ela guardou." Eles recuperaram os artefatos do baú escondido, embalando-os com reverência para devolvê-los à reserva, onde seriam expostos em um centro cultural. O prefeito e seus cúmplices foram levados,
enfrentando acusações de pilhagem e corrupção que ecoariam nos tribunais de Porto Alegre. Eduardo, com o braço enfaixado por um paramédico, observava da varanda enquanto a nevasca amainava, o céu clareando para revelar as encostas puras da Serra do Cume. Dias depois, com a cabana restaurada como ponto de apoio para a reserva, Eduardo sentou-se à mesa tosca, o diário de Zilda agora um guia para o futuro. Ele fundara um pequeno santuário na clareira, financiado por uma ONG de preservação indígena, onde veteranos como ele podiam se voluntariar, encontrando propósito além das medalhas enferrujadas. O PTSD ainda o visitava em noites frias, mas Rex, deitado aos seus pés, era o remédio vivo, o cão que guiara não só patrulhas, mas sua redenção. "Vamos construir algo bom aqui, tia", murmurou Eduardo para o retrato empoeirado, sentindo pela primeira vez em anos uma paz genuína, ancorada na lealdade de 4 patas que provava. Coragem não era ausência de medo, mas enfrentá-lo ao lado de quem ama. A montanha, outrora um túmulo de segredos, agora sussurrava promessas de justiça e cura, com Rex como guardião eterno.